Louvado seja Deus, glória a Deus. Gratidão eterna, esta é a palavra e o sentimento em nossos corações. Eu salvo a amada igreja do Senhor Jesus Cristo com a paz e a graça. Aleluia! Aleluia! Que excede todo entendimento humano. É a paz de Jesus Cristo. Eu já estou aqui empalavrado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as oportunidades, nas orações, nós já poderíamos sair daqui, né? Porque Deus ele falou de N maneira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Ele. Mas coube a mim trazer uma meditação da parte do Senhor. Então, os irmãos tenham paciência comigo, né? Que eu recebi essa missão e eu não consigo. Aí eu já fiz aqui umas 2 folhas e ainda tem mais algumas coisas. Até umas 1h aí dá pra gente ficar tranquilo e em paz. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Brincadeiras à parte, aqui é só o escrito da palavra do Senhor para a gente meditar depois. Jesus Cristo, Deus ele tem me incomodado com a palavra, né? Que nós estamos no festejos, né? Para o mundo seria a data exata ao qual o nosso Salvador ele nasceu. E no versículo do dia caiu esse Isaías 9:6. E eu comecei a meditar. Nós vamos falar a palavra Isaías 9:6. Eu comecei a meditar e fiz até um vídeo, uma palavra, só que eu estava no trabalho e acabei gravando. Foram 7 minutos. Louvado seja Deus. Deus ele tem me incomodado para falar, né? Eu não sou aqui expert em Natal, nem nada não. Mas para a gente que somos cristãos, que cremos em Cristo, louvado seja Deus, e na missão ao qual Ele veio a esta terra para nos salvar, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou aqui para falar dentro do que da palavra, louvado seja Deus. Isaías 9:6, ele vai nos dizer assim: glória a Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou aqui me alongar muito sobre a questão do Gênesis, mas esse filho aqui, que Isaías, que é um profeta messiânico, ele vem a estar falando, é de Jesus. Louvado seja Deus. E por que Jesus teria que nascer? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu perguntar à igreja aqui, a igreja vai saber. E mim, por que Jesus teria que nascer? Teria que nascer. Para nos salvar. Por que Jesus? Do pecado causado no Gênesis, não é isso? Pronto, está respondido aqui. Então vamos adiante. Por causa deste pecado, nós precisávamos de um Salvador. Louvado seja Deus. Eduardo ele já leu aqui João 3,16, junto com Isaías 9,16, segundo alguns historiadores, diz que é o centro áureo da palavra do Senhor, que é a promessa de Isaías, e aqui é o cumprimento, que Deus deu seu Filho ao mundo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para nos salvar. E lá onde foi dada essa promessa, Gênesis 3:15, no início de tudo, no começo de tudo, Gênesis 3:15, ele anunciou que da semente da mulher, louvado seja Deus. Aí Isaías, o profeta messiânico, mais uma vez, 7:14, vai dizer que um sinal vos será dado. Qual sinal será esse? De uma virgem nascerá. Louvado seja Deus. E aí no livro de Lucas vai nos dizer que Jesus, ele nasce. Lucas 2, versículo 7, Jesus nasce, louvado seja Deus. E aí os evangelhos ele vai narrar, Mateus ele vai dizer que nasceu o rei dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o verdadeiro sentido do Natal é o que? Jesus na minha e na tua vida. Mas não é só ontem.
É todos os dias, porque Ele morreu para me salvar e para te salvar, porque nós andávamos, louvado seja Deus, a Bíblia vai nos dizer aqui, que nós andávamos como ovelha, cada um por seu próprio caminho, seguia o seu próprio curso da vida. Aleluia, louvado seja Deus. André, ele andava do jeito dele bebendo, eu andava do quê? Na mentira, no engano, louvado seja Deus, nos meus próprios caminhos, louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo, ele morreu para nos redimir, e nós andávamos num caminho só. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro além. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta manhã, nós estamos aqui sendo gratos, sim, pelo nascimento, pela morte de Jesus Cristo, por tudo o que Ele fez, e que nós não comemoremos só no dia 25. O mundo acha que é dia 25, a gente comemora dia 25, dia 26, dia 27, e sendo sempre grato ao nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Marcos vai nos dizer então que foi ouvida uma voz. Marcos não, João vai nos dizer que foi ouvida uma voz do céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que voz foi essa? Quando Jesus ele foi ser batizado para quê? Para começar o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, o que é que acontece? Quando Jesus chega para João, João não quer, mas tem que se cumprir. Que Jesus, desde criancinha, Jesus cumpriu todo o procedimento que a lei judaica mandava. Como assim? Com uma certa idade ele teve que ter sido apresentado ao Senhor, e ali teve um fato muito curioso, que existia um senhor de nome Simeão, que era muito piedoso, era justo, andava na presença do Senhor, e o Espírito Santo de Deus tinha dito a ele que ele não ia morrer sem antes ver a salvação. Louvado seja Deus. E no dia da apresentação de Jesus Cristo, o que foi que aconteceu? Simeão, guiado pelo Espírito Santo de Deus, foi até ao templo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Foi dito aqui que às vezes há momento cansado, né? Que a gente está fadigado, com dores, com tudo. Louvado seja Deus. Mas eu imagino que Simeão já velho, né? Fadigado, mas ele tinha uma promessa. Louvado seja Deus. Ele tinha uma promessa que iria ver o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que eles tinham que estar o quê? Atento à voz do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos sim estar atento à voz do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente veja as promessas do Senhor se cumprir. E ele, criado pelo Espírito Santo, os pais de Jesus, hein? Miguel, quem é os pais de Jesus? Bruna, pronto. Bruna, quem é os pais de Jesus? Foi porque eu estava estudando com ele ontem, eu não queria que ele respondesse aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mãe é assim mesmo, mãe é protetora, não deixa o filho no aperto, quer sempre tirar o filho do aperto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí José e Maria foram levar, e aí quando Simeão pega o menino, começa a falar. Louvado seja Deus, e ele diz: agora, Senhor, eu posso descer à sepultura, porque os meus olhos viram a salvação de Israel, a salvação da nação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não diferente dele, havia também uma viúva, louvado seja Deus, que tinha acabado de perder o seu esposo e ficava no templo também, era piedosa, chamada de... Dona Aninha sabe, essa daí é muita oração que ela fazia, né? Dona Aninha fala muito dela. Dona Ana ficava ali, e ela, quando pegou o menino, começou a profetizar. Louvado seja o nome do Senhor, e viu a salvação, começou a profetizar que esse menino sofreria. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo é batizado por João, e aí quando é batizado, o que é que acontece? Uma pomba desce para selar. Louvado seja, diz que desce uma pomba, um espírito como de uma pomba, e pousa sobre ele. E não só isso, soa uma voz que todos escutaram: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho satisfação, porque é ele que vai salvar José Mário, é ele que vai salvar essa humanidade, é ele que vai salvar esta igreja. Louvado seja Deus. Não é José, não é Maria. Louvado seja o nome do Senhor. É Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Emanuel, que significa o quê, Miguel? Eita, pessoal, deixa o menino que estudou ontem, rapaz, me ajudar a pregar. Eu falei a ele que ele me ajudar a pregar. Louvado seja o nome do Senhor.
E o que é que acontece? E todos ficam atônitos, que nunca tinham ouvido uma voz. Uma que o Senhor tinha parado. Vocês lembram que na Bíblia Antiga era 4 folhas que ficavam vazias. Cada uma representa quantos anos? 100 anos. Glória a Jesus Cristo. Então, e ali Jesus Cristo não falava, Deus não falava com ninguém, voltou a falar através do profeta João Batista. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora o povo vê o próprio Deus falando. Louvado, esse é o meu filho amado, e todos ficam atônitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora aqui eu quero dar um destaque, louvado seja o nome do Senhor, ao que ele diz sobre o nome, os atributos que esse menino teria. Maravilhoso conselheiro, louvado seja o nome do Senhor. Estudando a palavra do Senhor, porque ele é maravilhoso conselheiro, Gabriela. Louvado seja Deus. Maravilhoso conselheiro, ele é em grande conselho e grande em sabedoria. O nosso Deus, ele é sábio. Então assim, se eu não tenho sabedoria, eu vou pedir a quem? Aquele que é dono de toda a sabedoria. Leia o livro de Provérbios, você vai entender a essência da sabedoria. Ali é Salomão fazendo, mas ele diz que aqui está quem é maior do que Salomão, porque ele diz que vai ter menos rigor para a rainha de Sabá, porque a rainha de Sabá saiu do confim da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aí o povo de Israel estava ali diante de Jesus e não dava valor. Aí ele disse: vai ter menos rigor a rainha de Sabá, porque ela veio e ouviu, e está aqui quem é maior de quem? Salomão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer que ele é Deus forte. Por que Deus forte? E lá no livro de Isaías ele vai confirmar que ele é maravilhoso em conselheiro, Isaías 28, 29. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer que ele é Deus forte. Não é só uma coisa, Deus. Ele é Deus forte porque ele é poderoso entre nós. 2 Coríntios 3,13 vai nos dizer que ele é poderoso entre nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o Pai da eternidade. Ele não só é Pai, ele é Pai da eternidade. Por que ele é Pai da eternidade, Simone? Porque ele possui a fórmula da eternidade. João 4,14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer também que ele é o príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele é o príncipe da paz, Eduardo. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou, como este mundo a dá. Uma paz falsa, falsificada, uma paz fake. Hashtag fora essa paz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Viemos para a paz daquele que morreu para me salvar e para que você tenha uma paz que excede todo entendimento humano. Por que todo entendimento humano? Porque em meio às lutas, às dificuldades, o crente está subindo as portas da igreja, o crente está subindo para o monte, o crente está descendo na tua casa em oração, o crente está sem força, mas está dizendo: papai, chega aqui, eu não quero, livra-me da tentação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí a Bíblia vai nos finalizar com o que? João 3,16 foi a confirmação da palavra ao qual Eduardo trouxe aqui no final da oportunidade. Foi a última oportunidade antes da reflexão. Louvado seja Deus nesta manhã, para nossas vidas, para que nós sejamos gratos a Deus. E não só comemorarmos o Natal no dia 25, como o mundo comemora aí. Nós comemoremos e sejamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. De quê? De nos tirar do caminho errado para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E Ele quer que o quê? Que a minha e a tua luz brilhe. Louvado seja Deus. Eu estava falando que eu aprendi essa semana vendo um vídeo de um irmão, eu era pastor, ele falando sobre a questão do sal. E Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra. Mas nós não costumamos elogiar a marca do sal que está dentro da comida, correto? Só diz que está boa. Mas ele disse assim: quando tira o sal, todo mundo fala. Quando está com sal, fala. Isso tem que sermos nós.
Independente do elogio, que está boa, que está gostosa, está com sal, está maravilhoso, beleza, mas quando você sair do ambiente, o povo tem que sentir a sua falta. Tem que sentir que Josemar está faltando aqui. Cadê Josemar, aquele chato que toda hora quer falar da palavra, mas a gente gosta dele? Cadê ele? Está entendendo? Nós precisamos causar falta nas pessoas. Nós precisamos ser a verdadeira luz de Cristo, para que os outros olhem as nossas vidas e queiram seguir o exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Não só aqui dentro da igreja, como ontem a gente estava conversando, que é fácil, né, André? Ser crente aqui da igreja, dar paz, abraçar um ao outro, beleza, cantar louvor e aí se alegra, porque é gostoso a gente estar em comunhão, a gente sai de nós, porque o Espírito Santo vem e ele vai fazer o quê? Vai nos usar para se alegrar, ficar alegre, feliz, mas só que ele quer habitar, ele quer com essa mesma alegria, com esse mesmo Espírito que ele coloca em nós, é um Espírito de quê? Mansidão, que foi lido aqui. Louvado seja o nome do Senhor, eu não me engano, se ela chegou até ler, em Colossenses, né? Leu sobre a mansidão, que Paulo está pedindo a quê? A igreja de Colossos. Paulo está pedindo, porque Paulo nas viagens dele missionário, ele plantou várias igrejas e agora está havendo uma preocupação de que a igreja está toda desorganizada do que Paulo deixou lá. Os irmãos estão brigando, os irmãos não estão perdoando, como foi falo aqui, não estava perdoando ninguém, todo mundo queria bater, era feio, você tem que bater, aí ele chega lá, pelo amor de Deus, assim como Deus nos perdoou, perdoai nós também, uns aos outros. Amemos também uns aos outros, assim como Jesus Cristo. Ele nos amou. Esse é o sentimento que Paulo estava trazendo para aquela igreja que estava desorganizada, ao qual ele deixou toda organizada. E aí, o que é que acontece? Eles queriam voltar à velha natureza, Eduardo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico impressionado como o nosso Deus, ele é excelente, maravilhoso, mesmo em conselho e sabedoria. Louvado seja Deus. E em tudo e em todas as coisas é Ele que faz. Porque Eduardo ele não sabia do que eu ia falar, ele não sabia do que Simone ia ler. Louvado seja Deus. Mas Deus ele foi falar sobre a questão de perdão, de amor. Está aqui escrito João 3,16. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a igreja não quer perdoar. Bateu, levou. Voltar à velha natureza. Agora, se você faz comigo, eu faço contigo. Mas não era assim que a igreja deveria viver. E nós, hoje, está diferente? Não, igreja. Nós queremos viver assim, olho por olho, dente por dente. Mas só que nós não vivemos assim, por quê? Porque é graça. É graça, é um favor imerecido ao qual Jesus Cristo viu em nossas vidas e olhou, viu um pouco de graça e disse: eu vou salvar José Mário, eu vou salvar aquele irmão que se encontra lá, que ninguém dá nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como foi apregoado aqui sobre Davi. A primeira oportunidade ele disse que Davi era o quê? Nada. Por quê? Davi era um cuidador de ovelha. O irmão dele chegou lá: o que é que você quer aqui? Você está procurando alguma coisa? Achando Davi atrevido. Mas só que Davi tinha um diferencial, como foi dito aqui pelo nosso irmão André. Davi era ungido e já tinha várias experiências. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem não tem experiência com o nosso Deus ou na vida para contar, vai ficar que nem Golias, só de ameaçinha. Mas isso aí não vai mudar nada. Porque quem tem experiência, quem já lutou com o urso e com o leão, meu irmão, não vem a um Golias, vem os 5 irmãos dele que ele vai derrubar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E para nós meditarmos, eu finalizar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eu escrevi aqui alguns versículos de Isaías 7:53, porque como eu iniciei falando, Isaías é um dos maiores profetas messiânicos, e quando Jesus nasceu, deram esse título para ele também, que ele era o
Messias, galera. Ele era o Messias. Então ele vai assim começar o primeiro versículo. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, e com a raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhávamos para eles, e não havia nele beleza que nos agradasse. O povo, louvado seja Deus, da época de Jesus, isso aqui é Isaías profetizando o que Jesus, que ele estava lá, no Gênesis, na criação de todas as coisas, não é isso, Gabriela? Porque ele disse assim, o homem pecou, o homem comeu do fruto e agora é como um de nós. Ele estava tendo um diálogo. Nós é o que? Plural. Então ele estava não estava sozinho, ele criou o homem, ele criou com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, que nós sabemos e nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus. E aí o profeta está profetizando e Jesus está ouvindo isso, e um dia não vai ter jeito, Jesus vai ter que se cumprir. Lucas 2,7, Jesus nasce, louvado seja Deus, para nosso bem, louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo da época de Jesus queria o quê? Ver a aparência, mas Jesus era um homem desprezado, louvado seja Deus. Aleluia. Aí, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si louvado seja Deus, as nossas, sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele levou e foi transpassado por causa das nossas iniquidades, da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Todos nós andávamos, como foi dito aqui, desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, e a iniquidade, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Louvado seja Deus. Eu convido a igreja para que leia, louvado seja Deus, Isaías 53, poder ler o livro todo, a Bíblia toda, é maravilhoso, mas Isaías 53, para que nós entendamos o sacrifício, para que foi que Jesus chegasse até aqui, e ele não desistiu nem de mim e nem de você, em nenhum instante, mesmo sendo profetizado, o que ele ia passar. Cada um falava uma coisa a respeito do sofrimento de Cristo, mas mesmo assim ele não desistiu. Teve um momento muito triste da história, que se fosse montar como um filme, era que todo mundo ficava na expectativa. Foi na hora que Jesus começou a orar, e aí descia o suor e as lágrimas dele misturada e se transformou em sangue, que era um momento difícil, ao qual o pecado já estava sobre ele e não tinha mais a comunhão. Qual comunhão? E quando ele fazia um milagre, ele subia para um monte e orar, e ele começava a conversar com o Papai do Céu. O Papai do Céu começava a fortalecer ele, a alegrar. Só que agora no Getsêmani é o momento exato que ele vai partir dali para a cruz, e agora não tem mais comunhão. Agora está lá os nossos pecados. Jesus se diz assim, Pai, e aí a galera toda assistindo o filme, Pai, passa de mim, se possível esse cálice. Mas ele vem na mesma hora, louvado seja Deus, para que você não fique com medo. Ele vem na mesma hora, louvado seja Deus, e diz, mas que não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Louvado seja Deus. E para fechar com chave de ouro, qual a vontade do Senhor, igreja? Louvado seja Deus. Aleluia. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus, gratidão eterna, meu Pai, por mais uma segunda-feira. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.